Bom dia, meu povo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a tua família. Vamos a mais um capítulo bíblico, Atos 20. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para Macedônia. E havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. Ou seja, do jeito que perseguiram Jesus, perseguiram também a Paulo e os apóstolos, porque eles estavam pregando o Evangelho de Jesus Cristo a um povo que não tinha aceitado Jesus como o Messias, como o Salvador, o Cristo, o prometido de Deus. Eles achavam que Jesus era muito simples, muito pobre, né? Muito conhecido deles, inclusive, e eles não aceitaram Jesus, porque viram Jesus crescer, né? Sabiam quem era a família de Jesus e diziam: não é este o filho de José e Maria? E não estão entre nós os seus irmãos, as suas irmãs? Como pode ser este o Messias? A gente viu ele crescer, né? Então, muitos não aceitaram, e esses que não aceitaram perseguiram os apóstolos, como haviam perseguido a Cristo, e armaram ciladas para tentar matar os apóstolos, até que conseguiram, né? Os apóstolos morreram barbaramente. Versículo 4. E acompanhou até a Ásia Sópater de Bereia e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assos, o recebemos e fomos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte defronte de Quios. E no outro
aportamos a Samos e, ficando em Trogílio, chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Admoestar quer dizer exortar, alertar. Veja que ele fazia isso com lágrimas, ou seja, o Espírito Santo em Paulo fazia com que ele chorasse ao alertar as pessoas para quem ele pregava, de que nós não podemos viver sem sermos pessoas obedientes a Deus, obedientes à sua palavra, tementes a Deus, fazedores e conhecedores da vontade de Deus. Veja que isso é muito sério, né? Nós banalizamos a palavra de Deus, banalizamos os mandamentos. Muita gente não conhece os mandamentos, mas aqui, neste momento, as pessoas conheciam bem a palavra, que estudavam todos os sábados ali na sinagoga, né? O Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles tinham. E eles estudavam, eram diligentes e estudavam a palavra do Senhor. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e
a palavra da sua graça. A Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Glória a Deus por sua palavra, né? Maravilhosa. Um exemplo aí que Paulo deixa para nós, evangelização e também auxílio aos enfermos. E recordando sempre as palavras do Senhor Jesus. Né? Então, Paulo pregava e fazia exortações, alertas, fazia também auxílio aos necessitados e não deixava de lembrar-lhes as palavras do Senhor Jesus. Porque naquela época não existia máquina copiadora, impressora, né, que pudesse fazer uma Bíblia para cada um. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento foram escritos de maneira muito rudimentar, muito precária, né? Não tinha máquina para tirar cópias para que cada um tivesse o Antigo e o Novo Testamento em suas casas. Então, eles estudavam a palavra dessa forma, sentados em algum lugar e alguém recordando para eles as palavras do Senhor Jesus, que compõe o Novo Testamento, e também a palavra de Deus que compõe o Antigo Testamento. Que nós peguemos isso como exemplo, né? Nós temos hoje a facilidade incrível de cada um ter uma Bíblia na sua casa, de papel, de tinta. Cada um pode ter uma, duas, três, quatro, cinco Bíblias quiserem no seu celular, né? É só instalar o aplicativo, né? Então, que a gente glorifique a Deus por essa facilidade que nós temos. Que Deus abençoe você e toda a tua família.